Chegou a hora do quadro Audiência Pública e hoje vamos falar sobre nota fiscal, aquele cupom que recebemos geralmente quando fazemos compras. Pois é, muita gente ainda tem dúvidas para que serve esse documento, se é necessário ou não colocar CPF na hora das compras. A nossa equipe foi ao centro da cidade para saber se os campinenses estão por dentro do assunto. Vamos ver aí. Quando o senhor faz uma compra, o senhor exige a sua nota fiscal? Claro que tem que exigir. Tem que exigir, porque se não cobrar nota fiscal, como é que o governo vai arrecadar para pagar os funcionários? É de praxe, é o certo, correto é exigir. E o senhor também permite que o seu CPF seja emitido nessa nota fiscal? Positivo, tem que ser emitido. Se não for emitido, não adianta nada. Aí a nota não tem valor, não vai ter validade nenhuma. A senhora costuma pedir nota fiscal de tudo que a senhora compra? Às vezes, não tenho esse costume não de pedir não, mas às vezes eu pego, sim. E quando a senhora pede a nota fiscal, a senhora exige que o seu CPF seja emitido nessa nota fiscal? Sim, sim. Quando eu preciso, aí eu peço para colocar sim. A senhora sabe a importância de comprar um produto e ter a nota fiscal? Sei, mas muitas vezes eu não deixo passar. O senhor costuma pedir nota fiscal de tudo que o senhor compra? Sim, exatamente, é uma garantia que o consumidor tem. Eu tenho esse hábito. Além da nota fiscal, o senhor também permite que o seu CPF saia nessa nota fiscal? Não, porque infelizmente hoje em dia nós vivemos numa insegurança tamanha que eu não sei quando o CPF vai ser utilizado, digamos assim, para uma forma indevida. Então, quando pergunto o CPF na nota, eu digo não. Para o senhor, então, já basta somente a nota fiscal daquilo que o senhor compra? Para mim, a nota fiscal já é o suficiente, principalmente pelo seguinte, por conta que o que nós compramos é para consumo no dia a dia. Quando é algo realmente que tenha um certo impacto financeiro, aí sim, eu permito, mas no dia a dia, farmácia, supermercado, alguma coisa nesse sentido, de modo algum. Muito bem, pois é, como a gente viu aí, né, tem gente que sabe a verdadeira funcionalidade da nota fiscal, outras pessoas ainda têm dúvidas, né? Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui uma colunista praticamente nossa, né? Professora da Unifacis, advogada tributarista, Daniele Patrícia. Daniele, bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada pelo convite. Pela aqui. Não é todo mundo que fala sobre direito tributário, não, viu? Me diga uma coisa, é normal, né? As pessoas, até que eu me surpreendi que algumas pessoas têm noção da importância disso, né? Mas é importante mesmo pedir a nota fiscal? Sim, é importante. Como a gente viu aí um consumidor falar, ela é a garantia de que foi realizado um negócio. A gente fala muito de nota fiscal de compra de mercadorias, mas é bom lembrar que também existe nota fiscal de serviços, né? Uhum. E é um direito / dever do consumidor pedir essa nota fiscal. Por que um direito? Porque do ponto de vista de comprovação da existência do negócio, aquele é um documento válido, até para eventuais problemas que possam surgir com o produto ou com o serviço. Então, a nota fiscal, do ponto de vista do direito do consumidor, é importante. E dever, por quê? Porque se você parar para pensar, todo consumidor é contribuinte. Uhum. E quando a nota fiscal é emitida, significa dizer que a arrecadação de tributos, seja para o município em serviços, seja para o Estado na compra e venda de mercadorias, foi assegurada. Muito bem. E qual a relação da nota fiscal com tributos, com impostos? Na verdade, a nota fiscal é um documento, do ponto de vista tributário, é um documento que deve ser emitido e que comprova que aquele serviço foi prestado, que aquela mercadoria foi vendida e a emissão dessa nota fiscal para o prestador de serviço, para o vendedor da mercadoria, é uma obrigação tributária, inclusive. Uhum. É o que a gente chama de obrigação tributária acessória. Essa obrigação faz com que esse contribuinte, vendedor de mercadorias ou prestador de serviço, preste a informação de que aquele negócio foi realizado e, portanto, a tributação deve incidir. E essa história do CPF, é obrigado mesmo fornecer CPF? O consumidor deve ter cuidado? A observação que um consumidor disse no final da entrevista é relevante. Sim, nós temos que ter cuidado com os nossos dados pessoais, CPF dentre eles. Mas, em alguns estados, e na Paraíba isso acontece, o CPF na nota possibilita, uma vez que você se cadastre na chamada nota fiscal cidadã, que você concorra a alguns prêmios. Em outros estados, há vínculos maiores, há benefícios maiores, porque dependendo do convênio que existir, pode até ter isenção de IPVA
ou de imposto de renda pessoa física. Mas aqui na Paraíba, por exemplo, a gente tem a figura da nota fiscal cidadã. Então, você entra no site, nota fiscal cidadã, faz o seu cadastro, e a partir do momento em que você emite a nota fiscal com o seu CPF, você automaticamente já concorre a prêmios que podem chegar até R$ 25.000. O consumidor ali falou, o governo também vai deixar de ganhar. Tem essa coisa mesmo, quer dizer, se você não pegar nota fiscal, o posto de gasolina, o supermercado, ele deixa de pagar aquele imposto? A gente não pode afirmar isso categoricamente, mas como eu expliquei antes, quando a nota fiscal é emitida, está comprovado, e essa informação chega imediatamente à municipalidade ou então ao Estado, dependendo se for serviço ou venda de mercadorias, que aquele negócio foi realizado, portanto que aquela tributação vai acontecer. Então, facilita a fiscalização. Uhum. Por quanto tempo o consumidor deve guardar essa nota fiscal? Bem, a legislação consumerista fala do tempo que você tem para reclamar sobre problemas e vícios em produtos ou serviços. Então, bens duráveis e bens não duráveis, entre 30 e 90 dias. Mas, se você está falando de um produto, digamos assim, maior, mais caro, que tenha como o consumidor falou, um impacto financeiro maior, é melhor que você guarde por mais tempo. Por exemplo, se você compra um produto que tem uma garantia, você precisa guardar a nota fiscal para fazer valer a garantia se eventualmente algum problema acontecer naquela garantia estendida de 1 ano, por exemplo. Então, é importante guardar. Muito mais do ponto de vista do direito do consumidor do que do ponto de vista do direito tributário. Tem que guardar muito bem guardado ou tirar uma cópia, porque a maioria apaga logo, né? Sim, mas você pode digitalizar e guardar aquele documento digitalizado. Também pode, muito bem. Mas alguma coisa que você acha importante colocar? Eu acho importante chamar a atenção dos consumidores /contribuintes para esse dever que a gente tem de ajudar a fazer com que essas informações cheguem ao Estado. Porque a arrecadação tributária precisa acontecer e precisa acontecer a contento. Porque o Estado precisa desses recursos financeiros nos cofres públicos para prover, todos os serviços que lhes cabem. Muito bem. Advogada tributarista, professora da Unifacisa, Daniele Patrícia, mais uma vez, muito obrigado, Dani. Eu que agradeço. Eu estou até chamando ela de Dani, intimidade da colunista, né? Está sempre por aqui. Pode ficar à vontade. Bem-vinda sempre, viu, Daniele?